Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do State of Home. Nesta edição, em parceria com a UBI Talks, um conjunto de sessões como esta que a UBI vai organizar daqui para a frente. Esta é a primeira UBI Talk em parceria com a série de State of Home. Hoje tenho o privilégio de estar à conversa com duas pessoas fantásticas. Em primeiro lugar, e não mais como co-anfitrião deste episódio, Ricardo Nora, presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, e temos o gosto de estar à conversa com o professor João Canavilhas, vice-reitor da Universidade da Beira Interior. Muito boa tarde a ambos, agradeço a vossa presença e terem aceito o meu convite. Começo por ti, João Canavilhas. Em primeiro lugar, sendo tu vice-reitor da Universidade da Beira Interior, portanto, acabas por ter um conhecimento mais detalhado do impacto que esta pandemia está a ter nas instituições de ensino superior, e por isso começava exatamente por aí. Qual o impacto real, para além daquele que nós vemos nas notícias, que esta pandemia está a ter nas instituições de ensino superior? Bom, antes de mais, boa tarde e obrigado por este convite. Bom, o impacto é enorme, como devem calcular, aliás, e é transversal a toda a sociedade. Já toda a gente disse isto e, portanto, não é novidade. Ninguém estava preparado para uma situação com esta dimensão e, portanto, o que nós temos vindo a fazer no último mês, de certa forma, é procurar adaptar tudo aquilo que é a nossa vivência normal à situação que estamos a atravessar. Uma instituição de ensino é fundamentalmente uma instituição que serve para ensinar, como é evidente, e serve também para investigar. E nestes dois campos houve impactos. No campo da investigação, até mais do que no campo do ensino. No campo da investigação, praticamente temos tudo parado, ou seja, os laboratórios estão encerrados, há muito poucos trabalhos que estão a decorrer, que muitas vezes decorrem com instituições de fora, em países onde é possível ainda fazer alguma coisa, ou então são investigações que decorrem da própria situação que nós estamos a viver agora. Aliás, vão verificar certamente isso, as revistas científicas nos próximos meses e a partir de agora já, todas as investigações andam à volta da questão da Covid-19 e, portanto, nesse aspecto, para quem trabalha estas áreas, será uma boa oportunidade para trabalhar. No campo do ensino, evidentemente, isso colocou mais problemas, porque nós não temos os nossos estudantes na cidade da Covilhã. Portanto, tivemos que nos adaptar a um sistema de ensino à distância, como todas as outras universidades. É evidente que este tipo de situações tem mais impacto numas regiões do que noutras. Tem muito impacto numa cidade como a Covilhã, que é uma cidade universitária e onde tudo gira à volta da universidade. E, portanto, tudo o que era a movimentação da cidade, quer em termos de pessoas, quer em termos económicos, tudo isso parou. É verdade que o comércio e tudo o resto, neste momento, também está encerrado, mas o facto de nós termos, na Covilhã, pouco mais do que 300 estudantes que estão nas residências, alterou completamente o dia-a-dia e tudo aquilo que era a economia da cidade. Depois, dentro da própria universidade, evidentemente também tivemos que fazer adaptações. Como eu digo, foi um processo ao qual nos adaptámos muito rapidamente. Numas situações é mais simples do que noutras. Há disciplinas onde é relativamente simples nós prepararmos os conteúdos para que eles sejam programados online, através de videoconferências, de conteúdos, de testes, tudo isso pode ser feito online. Há outras onde é mais difícil porque implica o contacto com equipamentos, implica estarem a locais que neste momento também não recebem os estudantes e, portanto, nesses aspectos nós estamos a tentar de alguma forma ultrapassar essas dificuldades de duas formas. Uma, tentando neste momento lecionar tudo aquilo que pode ser feito à distância e guardar partes que eventualmente teriam a necessidade de ser feitas ali em presença para mais tarde, na esperança de que ainda seja possível abrir alguma coisa este ano, e por outro lado, preparar-nos também para que no próximo ano, considerando que os novos alunos vão entrar ligeiramente mais tarde, começarmos também a preparar tudo para que no início, logo em setembro, seja possível aproveitarmos aquelas semanas iniciais para darmos aos nossos alunos algumas competências que poderá não ser possível dá-las agora. Isto é, nós vamos tentar terminar o ano dentro daquilo que são as contingências, mas temos noção que há um conjunto
conjunto de competências que nós não podemos dar nesta situação, mas não vamos deixar de as transmitir aos alunos. E, portanto, o que nós temos é uma preparação feita em várias áreas para que, ou ainda este ano, junho, julho, ou no próximo ano, em setembro, antes de tudo começar, nós conseguirmos dar essas competências aos alunos. Depois há toda a outra componente ligada ao apoio social, que foi também difícil nós conseguimos fazer esta adaptação rapidamente. Nós temos cerca de 300 alunos que ainda permanecem nas nossas residências. É um dos números mais altos das universidades portuguesas, se não for mesmo o mais alto, pelos números que eu vi que foram colocados na imprensa portuguesa. Foi um desafio grande a conseguir alimentar estas pessoas, manter estas pessoas dentro daqueles espaços. Já sabemos, estamos a falar de jovens com idades algures entre os 18 e os 20 e qualquer coisa, que estão confinados a pequenos espaços e como não podia deixar de ser, de quando em vez as pessoas, enfim, já é muito tempo fechado no mesmo espaço e de vez em quando há necessidade de fazer uma festa e é difícil conseguir explicar nesta altura que não é possível fazer algum tipo de festas e algum tipo de ajuntamentos, assim quiserem. E, portanto, tem sido um desafio grande conseguir manter as condições para estas pessoas e iniciamos agora uma outra fase, que é outro desafio para as universidades, que é responder àquilo que são as dificuldades que estão a surgir, que nós já esperávamos que acontecesse, evidentemente, mas para as dificuldades que estão a surgir com alunos que ou não têm condições para aceder às aulas em sistema online, ou para situações em que os próprios pais, por questões de layoff, de desemprego, vão ter mais dificuldades para pagar os estudos dos estudantes. E, portanto, nós, digamos que fomos tentando responder a cada questão a seu tempo. Num primeiro momento, o que quisemos foi colocar as aulas a funcionar dentro da normalidade possível. E penso que conseguimos fazê-lo. Depois aproveitamos esta paragem da Páscoa para tentar pensar de que forma podíamos ajudar esses alunos. E já estamos neste momento, com as medidas que foram apontadas ontem, já estamos neste momento a tentar ajudar. É claro que é uma realidade que muda todos os dias e a nossa esperança é que ao longo dos dias e quando surgirem os problemas, consigamos ter respostas para todos, mas obviamente nós não conseguimos fazer isto sozinhos, vamos precisar da colaboração da associação académica, dos estudantes, dos núcleos, dos professores, ou seja, ninguém pode pensar que esta empreitada é para 5 ou 6 pessoas que, por acaso, neste momento estão numa reitoria, ou na direção de um clube, ou num governo. Não é para que essas pessoas resolvam, porque essas pessoas não conseguem resolver tudo. É o momento em que todos têm que dizer, ok, temos aqui um problema e temos aqui 3 ou 4 soluções. Vamos ver como é que dentro destas soluções nós conseguimos encontrar aquela que melhor resolve o nosso problema. Portanto, eu diria que mais do que estar a falar em nome de um grupo de pessoas, está a tentar resolver os problemas para os quais nós estávamos preparados, como disse no início. Mais do que isso, é dizer, estamos todos juntos nisto, digam-nos onde estão os problemas, apontem algumas soluções, digam-nos onde é que podemos ajudar e tudo faremos para que isto não seja apenas um episódio das nossas vidas que vamos esquecer o mais depressa possível. Tendo em conta aquilo que estavas a falar há pouco, e agora passando a palavra ao Ricardo Nora, Ricardo, de que forma é que a Associação de Estudantes, que em última análise é a entidade que representa os estudantes da Covilhã e um pouco por todo o país, cada uma associação representa os seus, de que forma é que a associação está, de certa forma, envolvida em primeiro lugar, contribuir para que a própria universidade consiga encontrar soluções para este impacto e, em segundo lugar, sei que vocês têm uma iniciativa muito meritória em relação ao impacto na sociedade desta pandemia. Portanto, queres-nos explicar um bocadinho o trabalho que vocês estão a fazer enquanto associação? Pronto, Miguel, muito obrigado. Desde já, boa tarde a todos. Agradecer, de facto, este convite que foi feito e que, até para fazer esta interligação, o professor acabou já por resumir bem como é que tem sido a realidade na UBI, mas, de facto, a Associação Académica, a nível do ensino, tem estado bem presente a se reunir com o provedor do estudante, a reunir com a Vice-Reitoria para o ensino, a reunir com as várias presidências das faculdades e a preparar os próprios conselhos pedagógicos das faculdades. Já fizemos, e a UBI também está a preparar, inquéritos aos estudantes, de facto, a perceber-se qual está a ser o impacto do ensino à distância nos estudantes e nos próprios docentes.
Aqui a questão, porque depois isto leva-nos, o ensino à distância, acaba-nos, e de forma remota, acaba por nos falar de levar-nos a outro assunto, que é a questão da saúde mental. E até posso já informar que a próxima UbiTalk vai ser sobre a saúde mental e do impacto que esta pandemia está a fazer nos estudantes e na própria docência. De facto, a Associação Académica tem trabalhado em várias vertentes a nível do ensino, de como é que a própria avaliação, que em alguns casos é mais complicada ou não é de tão fácil de resolução como quando estamos a falar de aulas práticas ou de aulas laboratoriais. Quando estamos a falar, mesmo em defesa, e temos emitido, às vezes pode não ser a concordância até das várias partes, mas temos emitido opiniões na questão do prolongamento ou não do ano letivo, da questão, pronto, indo para a parte mais social, porque a Associação Académica, e há uns tempos atrás, acabei por fazer uma pequena rúbrica num jornal da Covilhã sobre isso mesmo, que a própria atividade da Associação Académica ficou praticamente estagnada ou passou para o meio digital. Nós, de facto, estudantes, também tínhamos que ter alguma palavra ou algum contributo a dar, e daí termos lançado um projeto, o Fazer Mais por Todos, em colaboração com várias entidades, e uma delas a Universidade de Évora Interior, e de facto tem tido resultados fantásticos, e que agora também já está numa fase das primeiras materiais de proteção aos profissionais de saúde serem para uma fase já de distribuição e entrega a esses profissionais que precisam. Isto tem sido um bocadinho o trabalho que a Associação Académica tem feito neste percurso. E já agora diz-me o seguinte, estando a falar de uma associação académica que tem um calendário muito vasto em termos de atividades, não só de festas, mas atividades formativas, semanas académicas, próprias conferências, espetáculos, etc., de um momento para o outro tudo parou, correto? Quer do ponto de vista da AUBI, quer do ponto de vista da AUBI com a própria UBI, com a própria universidade. De que forma é que esse parar ou esse estagnar, como tu há pouco referiste, tem impactos significativos não só na vida dos estudantes, porque há uma série de competências que deixam de lhes ser passadas de forma não formal, por assim dizer. Ou seja, qual é o impacto que tu estimas que este parar, este cancelar por via da urgência sanitária tem, quer na vossa atividade enquanto AUBI, quer nos próprios estudantes? Miguel, isto leva-nos a outra discussão, que é, primeiro, quando é que, de facto, o normal funcionamento do ensino superior vai decorrer, e tudo indica que o normal funcionamento será apenas para setembro ou outubro, e mesmo esses meses estão postos em causa. Só nós próprios, a Associação Académica, na nossa atividade, tivemos que adiar, e eventos até nacionais, tivemos que adiá-los para essa altura, e neste momento muitos dos compromissos não os estamos a assumir por causa dessa incerteza, ou seja, é de facto também complicado para nós organizar esse tipo de eventos, mas isso, neste momento, até é o que menos importa aqui, mas de facto, na questão, voltamos a uma discussão que é a questão da saúde mental e da importância dos estudantes e dos docentes e do ser humano em si, ser importante se manter ativo em casa e, de facto, estimular o cérebro de qualquer das formas. De facto, são muitos meses em casa, fechados, nem todos têm a possibilidade de ter uma casa ampla, e de facto é importante estimular-se o cérebro e naturalmente depois acaba por afetar e esse tipo de atividades que iriam complementar o normal percurso académico não existirem, afeta naturalmente o percurso ou o perfil, vamos dizer assim, de qualquer estudante.
João, o Ricardo referiu aqui um ponto relevante que tem a ver com a saúde mental, digamos assim, ou o estado mental em que os alunos se encontram. Olhando para esse ponto que o Ricardo estava aqui a colocar, coloco-te duas questões. Em primeiro lugar, é expectável, como o Ricardo estava a referir, que o ano letivo se atrasa. Aliás, tu próprio há pouco estavas a falar desse ponto. E desse ponto de vista, olhando para esse atrasar do ano letivo, obviamente está colocado em cima da mesa, é expectável ainda assim que o novo ano letivo se inicie na época dita normal, primeira questão. E a segunda questão é de que forma é que o facto de os alunos estarem confinados no mesmo espaço, em casa, fechados, como há pouco estavas a falar, que é difícil para esta faixa etária, pode comprometer o resultado efetivo do ensino à distância. Ou seja, qual é que é a relação, como o Ricardo estava a falar, do ponto de vista mental, entre eu ter que estar fechado em casa 24 sobre 24 quando não estou habituado a fazer, qual é o impacto que esse ponto tem na própria avaliação? Ou que avaliação podes fazer desse impacto? Ok, então, começamos se calhar por esta última parte, que é provavelmente onde eu menos posso ajudar, que é uma questão mais técnica. O que é que nós fizemos, que é isso que eu posso ajudar, o que é que nós fizemos para tentar responder a este problema? Bom, colocámos as nossas consultas de psicologia, nós temos um gabinete de apoio psicológico, e colocámos as consultas de psicologia a ser feitas através de Skype. Portanto, neste momento nós temos a nossa psicóloga a dar essas consultas através de Skype para toda a comunidade, e aquilo que, enfim, que estamos a contar é que se o número se a procura aumentar muito, teremos que reforçar esse setor, uma vez que temos mais recursos humanos na universidade, que embora estejam colocados noutros setores, têm a formação, são psicólogos também, e podem também dar formação e podem complementar, aliás, esse apoio que nós estamos a dar. Claro que isto vai ter impacto na vida das pessoas, como o Ricardo já disse. Não é um hábito nesta geração, não é? Entre os adolescentes, não é normal que as pessoas estejam fechados durante tanto tempo, e é evidente que nós somos um animal social e precisamos de ter esse contacto social. O ser humano é assim, é por isso que somos seres gregários, não somos os únicos, mas se calhar mais do que outros precisamos deste contacto social, que é importante, e é por isso que as universidades não funcionam apenas à distância e funcionam também desta forma. É evidente que toda esta situação, penso eu, vai deixar marcas nas pessoas. Agora, eu também quero acreditar que este período vai fazer com que as pessoas valorizem algumas pequenas situações do seu dia-a-dia que até agora não valorizavam. O estar simplesmente com alguém a falar e poder cumprimentar e poder beber um café, aquilo que muitas vezes nós não fazíamos, quando alguém dizia, vamos sair um bocadinho para beber um café, e o outro dizia, não, já estou de pijama, já estou não sei o quê, agora já não me apetece, já sei que sair agora para um café, já só volto às 4 da manhã. São coisas que nós damos como adquiridas e que se calhar agora estamos a valorizar. E provavelmente vai ter pelo menos essa vantagem. Nós vamos voltar a valorizar alguns pequenos gestos que agora estamos impedidos de fazer e que nós verificamos no dia-a-dia, porque é assim, nós não estamos fechados em casa, ou eu pelo menos não estou fechado em casa, tenho pelo menos alguns dias que tenho que ir à universidade, porque temos que manter alguma presença e, enfim, tenho que sair para ir às compras. E algo que eu tenho reparado, a título de exemplo, é que as pessoas hoje em dia se cumprimentam todas. Não é, nestes meios mais pequenos, já era normal que as pessoas cumprimentassem. Mas agora até o ciclista que passa, que vai a pedalar enquanto o outro vai a correr, levanta a mão e cumprimenta. Ou seja, esta mudança de atitude penso que é interessante e que vai perdurar ao longo do tempo, como estas ajudas que estão um bocadinho a aparecer em todo o lado, em que toda a gente quer dar um pouco do seu tempo para ajudar quem menos pode. Essa é a parte positiva, portanto, pode ter algum impacto em termos psicológicos e terá certamente, mas eu penso que estas mudanças que nós estamos a ter e o facto de depois disto nós continuarmos a manter algum tipo de, pelo menos durante algum tempo, continuarmos a manter estas atitudes, vai limpar um bocadinho estes pensamentos que tivemos até agora. A outra pergunta era sobre o calendário. O calendário. Se é expectável que o próximo calendário escolar inicie em setembro, como é normal. Assim, a nossa ideia é que as aulas de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano comecem todas na data que está prevista, ok? Não pretendemos mexer no calendário. Vamos ver, eu faço aqui só um ponto de ordem para dizer isto. Tudo o que eu estou a dizer é baseado na convicção de que a situação sanitária, tal como está a acontecer nos países
que nos antecederam em termos de pandemia já começa a abrir ligeiramente e, portanto, eu parto do princípio, tenho uma convicção muito pessoal, que a partir de junho nós poderemos retomar as atividades, embora não da forma que fazíamos até agora. Isto é, imaginando que nós tínhamos 10 pessoas no laboratório, se calhar só podemos ter 3. Ok, mas estamos lá e vamos conseguir fazer. Então, a minha convicção e a minha expectativa e a minha esperança também é esta, é que nós em junho, ou seja, nós terminávamos o ano a dia 6 de junho, ok? O ano letivo, em termos de aulas presenciais, na maioria dos cursos, à exceção de 2 cursos que têm um calendário ligeiramente diferente, terminava no dia 6 de junho. 5, 6, porque há aulas também ao sábado de mestrado. Portanto, a minha convicção é que nós nesse dia consigamos terminar as aulas da forma que elas estão a decorrer agora, ok? Depois teremos que trabalhar ali um bocadinho os exames, há já um plano para trabalhar os exames, para atirá-los um bocadinho mais para a frente. Uma coisa eu posso já avançar, porque essa vai acontecer de certeza absoluta, é que a época especial vai passar para setembro, e, portanto, isso permite-nos logo abrir aí um espaço, mas há mais algumas coisas que nós vamos fazer, e, portanto, a ideia era abrir ainda este ano, abrir ali um espaço com cerca de um mês e meio, onde nós possamos fazer 2 coisas. Primeiro, há algum tipo de avaliações que necessariamente tem que ser presencial, porque exige rotações clínicas, por exemplo, e situações desse género. Há alguns laboratórios em que nós temos que dar as competências às pessoas ou são absolutamente essenciais e, portanto, durante esse mês e meio, o que nós iríamos fazer era tratar de dar os laboratórios e esta parte que eu estou a referir agora e, a seguir, fechávamos a parte de ensino-aprendizagem, faríamos ainda um exame e continuávamos, ok? E, portanto, isto era o espaço ideal, que é aquilo que eu acho que vai acontecer. Claro que se nós estivermos a falar de laboratórios, como eu dizia, com 30 pessoas, que só entram 5 cada vez, bem, o laboratório vai ter que funcionar de uma forma compactada, em termos de pessoas, menos tempo dentro do laboratório, mas mais ao longo do dia. E se for preciso começar às 9 e acabar às 9 da noite, assim faremos. Estaremos prontos para que todos tenham todos adquiram essas competências. Depois, a partir de setembro, como dizia, o primeiro ano, em princípio, aquilo que está agendado é que a partir de 28 de setembro, que a 28 de setembro saiam as colocações, o que significa aqui um atraso de cerca de 2 semanas. 2 semanas não me parece complicado que nós consigamos colocá-las dentro do tempo que estava previsto. O nosso objetivo era tentar fazer o primeiro semestre dentro do primeiro semestre e fazer o segundo já com grande normalidade. Não parece que seja difícil se efetivamente o atraso for de 2 semanas, porque como os outros anos vão começar mais cedo, nem que nós consigamos ter uma carga ligeiramente maior no início para deixar espaço para que os outros consigam ter mais aulas, sobretudo os alunos de primeiro ano, eu tenho uma esperança de que consigamos fazer tudo com alguma normalidade. E, portanto, resumindo, seria junho e uma parte de julho repor algumas aulas que são absolutamente imprescindíveis, mas manter tudo normal até dia 6, tal como está previsto. E é assim, eu diria que numa percentagem, na maioria das disciplinas, para não me estar a comprometer com percentagens, na maioria das disciplinas é possível manter a normalidade possível no ensino à distância, ok? Não é exatamente a mesma coisa, como é evidente, mas permite-nos dar toda a matéria. Depois há uma pequena percentagem onde vai ser muito difícil recuperar, porque implicava que as pessoas estivessem, sei lá, nos hospitais, por exemplo. E nos hospitais não há ninguém, nem irá ninguém nos próximos tempos. Portanto, aí não há nada a fazer. E depois há também um grupo grande, que tem a ver então com a tal questão dos laboratórios e de algum tipo de competência, que eventualmente, nestes casos, nós conseguiríamos também recuperar ou neste período, ou naquelas primeiras semanas de setembro. Portanto, eu diria que há que ter aqui alguma esperança e há que acreditar que nós vamos conseguir chegar ao início do próximo ano, no fundo é isso que nos interessa, chegar ao início do próximo ano e ter os nossos alunos exatamente no nível de competências que nós gostaríamos que eles tivessem para iniciarem o próximo ano com alguma normalidade. Como eu digo, isto é tudo muito baseado nas expectativas. Claro, não sabemos como vai acontecer, mas é assim, mas nós também temos que ser optimistas, ok? Eu acho que nós temos que ser otimistas em relação àquilo que aí vem. Acho que temos que assumir tudo isto com uma certa naturalidade. Eu vi aí alguma histeria em alguns setores que não ajuda nada em situações destas. Não adianta estar sempre a pedir soluções para problemas, porque todos os dias há mais problemas e todos os dias nós temos que improvisar uma solução. Até agora o que nós conseguimos foi ir sempre respondendo a cada momento a problemas que surgiam. Aquilo que o Ricardo estava a dizer é verdade. Nós se calhar falámos mais vezes pelo telefone neste último mês do que desde que ele tinha tomado a posse.
E em todas as situações, aquilo que aconteceu foi, temos aqui um problema e temos aqui uma eventual solução. E temos conseguido sempre chegar a algum ponto, desde que as pessoas realmente se apresentem com uma certa naturalidade e digam, ok, nós estamos aqui para resolver problemas, nós estamos aqui para fazer campanhas, para fazer reivindicações, para achar que nós temos uma solução melhor do que a outra. Não. Estamos todos a puxar rigorosamente para o mesmo lado. E entre a universidade, os serviços de ação social, os professores e a associação académica, só há um único interesse, que é defender os alunos. Que ninguém tenha dúvidas em relação a isso. O único interesse que todos temos é dar aos alunos aquilo que eles merecem. E, portanto, tudo faremos para que isso aconteça, custe o que custar, e é preciso também ter a noção que isto está a ser feito à custa de muito mais trabalho por parte dos professores e dos alunos. Que ninguém tenha dúvidas em relação a isso. As pessoas que aparecem muitas vezes a queixar-se disto e daquilo não devem ter a noção do trabalho que dá ter esta assistência às aulas à distância, quer por parte de quem está a prepará-las, quer por parte de quem está a recebê-las, e eu já vi em muitos locais as pessoas a dizer, ou da parte de professores que estão mais cansados, ou da parte de alunos que estão com excesso de trabalho. Porque, na verdade, ao contrário do que as pessoas pensam que é, estás aí em casa, isso agora é que é bom. Não é verdade. A quantidade de e-mails que nós recebemos, a quantidade de telefonemas que nós recebemos, a quantidade de perguntas que chegam por SMS, por Zoom, eu sei lá. Há softwares que eu nem sequer conhecia, mas que agora se transformaram em canais para fazer chegar perguntas. Ou seja, as pessoas usam tudo o que têm ao seu dispor para colocar questões, e fazem bem para colocar questões e obter respostas. Mas, como eu digo, até agora, com o bom senso, temos conseguido nós, a Associação Académica, o provedor de estudantes, os próprios núcleos de estudantes, com algumas intervenções, até em casos interessantes, de alunos que num primeiro momento, eu recebi um e-mail de um grupo de alunos que estava, enfim, super chateado em relação a duas disciplinas, e é disso que estamos a falar, que não estavam a decorrer de acordo com aquilo que era a expectativa deles, e depois, mais tarde, o mesmo aluno veio pedir desculpa, porque, na verdade, havia um problema que a professora não conseguia responder, e na outra tínhamos uma situação familiar que eu não vou estar a descrever aqui, mas que é uma coisa que era inultrapassável. É inultrapassável. Nós temos que pensar que, tal como há pais que estão em casa a tomar conta dos filhos, há professores que estão em casa a tomar conta dos pais. Porque os pais não estão no lar e tiveram que ser colocados em casa deles para se protegerem. E alguns desses pais são pessoas que têm problemas de saúde, que têm problemas como Alzheimer, por exemplo. E tudo isso exige uma assistência que os filhos, obviamente, têm que dar aos seus pais, como os nossos alunos em casa, neste momento, estão a apoiar os seus próprios pais. Portanto, antes de atirarmos uma pedra, e isto está a acontecer em casos muito pontuais, repito, e foi o que aconteceu naquele caso, se calhar era mais interessante perguntar porquê é que isto está a acontecer desta maneira. E o aluno, assim que foi esclarecido pelo Presidente do Departamento sobre a situação que realmente estava a acontecer, foi o primeiro a pedir desculpa e a dizer, eu peço desculpa por aquilo que disse, sei que vai haver uma solução e sei o que é que está a acontecer neste momento, vamos fazer de conta que nada aconteceu e vamos retomar os trabalhos. É isto que é preciso. É que as pessoas percebam que é uma situação especial e que nós vamos ter que ser especiais para a resolver. E, sobretudo, nada de stress. Nós vamos resolver tudo. Eu tenho a certeza absoluta que no final disto nós vamos ter os assuntos todos resolvidos, bem resolvidos, e nos casos em que eles não foram tão bem resolvidos, encontraremos certa forma de compensar aqueles que, em princípio, foram mais prejudicados. É claro que não temos uma varinha de condão, não temos uma bolinha de cristal para desenhar o futuro, mas é assim, tudo, é isto que é importante que as pessoas saibam. Tudo o que estiver ao nosso alcance será feito, e eu aqui falo em nome da reitoria e certamente em nome da Associação Académica também, enfim, porque fui dirigente académico e sei como é que nós atuamos nestas ocasiões. Quanto mais difícil é a situação, maior é a nossa resposta. Portanto, é para nós mais fácil trabalhar nestes momentos em que as pessoas estão mais fragilizadas e vem ao de cima o melhor destas pessoas que estão ligadas ao dirigismo. É melhor até trabalhar nesta altura. Eu acho que até, como se costuma dizer, até ficamos muito satisfeitos. As pessoas envolvidas neste tipo de associações até ficam satisfeitas por poder dar mais de si próprias para aqueles que menos podem. E é isso que nos está a mover. É, sobretudo, esta compensação de poder fazer aquilo que outros neste momento não podem fazer. E por isso, contem sempre connosco para resolver os problemas. Agora, tenham só em atenção que nós não temos a solução logo ali à mão, que muitas vezes é preciso pensar e muitas vezes não podemos fazer aquilo que gostaríamos de fazer, mas aquilo que é possível fazer naquele momento.
Relembro para quem está a assistir que pode colocar questões, basta fazer um comentário no vídeo no Facebook, as melhores perguntas eu depois vou colocando no ar à medida que forem surgindo. Ricardo, o João deu aqui vários aspectos da colaboração que tem tido e que é essencial, volto a frisar esse ponto. Existe aqui uma questão que tem sido bastante mediática, vou usar esta expressão, que tem a ver com as propinas. E não poderia deixar de a colocar. E vou aqui fazer um enquadramento porque eu já fui estudante universitário, aliás, o João Canavilhas também, e neste momento está num cargo de direção. Tu próprio és estudante universitário também. E reconhecendo que há aqui vou dizer um problema, que não sei bem se é um problema, daqui a bocado o João poderá indicar-nos melhor esta questão. Percebendo que as universidades, ou grande parte das universidades, depende das verbas que vêm das propinas. Há tem havido várias intervenções, até a nível mediático da comunicação social, a pedir que haja uma redução substancial das propinas. Eu vou colocar a questão desta forma. Este problema ou esta questão das propinas não deveria ser colocada no âmbito do Ministério e não no âmbito das universidades? Ou seja, não deveria ser o próprio Ministério a dizer, meus amigos, existe esta questão, até existem alunos, como o João há pouco estava a falar, que a própria UBI está a tentar resolver questões pontuais de alunos que, devido aos pais que estão em casa, por regimes de layoff, etc., têm redução significativa nos seus rendimentos, estão a tentar encontrar uma solução para esses próprios estudantes, portanto, esse trabalho está a ser feito, mas numa lógica geral, entendendo que grande parte das situações podem não ser aquelas que os alunos e os próprios pais estavam habituados, mesmo que não seja um caso extremo de, ok, deixei de ter o meu rendimento e por isso tenho que ter ajuda, não deveria ser a tutela a garantir, como aconteceu com o Ministério da Economia, com o Ministério das Finanças, para as empresas, a garantir esse papel de backstage, digamos assim? Ricardo. Miguel, deixa-me aproveitar também um bocadinho o que o professor acabou por falar e, em primeiro lugar, também dar o elogio por parte da direção da Associação Académica, e acho que falo pelos estudantes, ao último despacho que saiu ontem, do Sr. Reitor, porque, de facto, eram medidas de peso que eram necessárias para os estudantes da UBI e de reforço e de apoio diretamente às suas famílias. Eu já lá ia fazer essa pergunta, mas pronto, já estás a responder. Eu acabo por falar porque, de facto, fica salvaguardado um plano social de emergência através do Fundação Social, que nós tínhamos vindo já a defender, que de facto era necessário, fora o apoio informático que nos têm chegado às vezes de dificuldades de estudantes, seja a nível de internet, seja a nível mesmo de equipamento, porque essa resposta por parte da reitoria vem muito ser benéfica para os estudantes. Para nós, a Associação Académica, acho que, e nós temos dito isso também abertamente, só falta por dois motivos, é a questão da redução da propina e a questão ainda, o professor há bocado falava da questão das aulas presenciais. De facto, existem e deve haver aquele espaço temporal que de algumas unidades curriculares mais práticas ou mais laboratoriais ainda conseguirmos que aconteçam nos meses de verão ou nos meses que antecedem o novo ano letivo, mas de facto devíamos já dar alguma estabilidade aos estudantes e à própria docência e já dizer que não haverá mais aulas presenciais na UBI, nomeadamente na maior parte das unidades curriculares. Também partilho muito a opinião do professor no que diz respeito, também não arrisco uma percentagem, mas que grande parte das unidades curriculares estão a funcionar no ensino à distância, mas, no entanto, essa pequena percentagem que essa pequena percentagem que representa aquelas unidades curriculares que ainda não estão a acontecer o ensino à distância,
É nesse sentido que, na opinião da Associação Académica, o CRUP, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, peca porque ou seja, aí para falar da nossa opinião de defender a redução das propinas, porque se passado um mês existem ainda algumas unidades curriculares que não estão a decorrer, daí nós defendermos esse aspecto. Tu falavas, Miguel, da questão se a tutela devia ou não responder e sustentar esse gap, esse possível gap que a universidade perderia. Já agora, Ricardo, deixa-me só contextualizar a minha questão. Eu coloquei a questão do lado do Ministério por uma razão simples, porque sendo o Ministério salvaguardado de alguma forma essa questão, provavelmente as próprias universidades poderiam ter um equilíbrio muito maior nas suas forças despesas versus receitas. Portanto, daí eu estou a colocar a questão dessa forma. Mas lá está, podes colocar a questão de outra forma, se achas que faz sentido. Não, aqui a questão, naturalmente, e percebe-se que os custos da universidade mantêm-se praticamente inalterados, excetuando a questão da eletricidade e água e tudo mais. Mas a questão aqui que se prende é que já há muito tempo, desde o encerramento, desde que isto tudo começou, desde o encerramento das instituições de ensino superior, que a própria tutela já devia ter tido uma resposta e não andarem instituições a tomarem medidas isoladas e quase a tomarem eu tomei primeiro esta decisão. Foi um bocadinho isso que passou para os mídias e que passou para a população em geral em muitos casos. Isto para dizer que, de facto, era a tutela que devia fazer com que este gap, se esta redução de facto avançasse, devia ser a tutela a cobrir esse gap e esse desfazamento. Não acontecendo, de facto, cabe, e na nossa opinião, deveria passar pela universidade. Isto porquê? Porque, de facto, o serviço, e é aqui que está, desculpa, Miguel, está aqui a questão que se o serviço da propina, se o ensino, se o serviço da universidade acaba por estar já posto em causa, pelo menos em algumas unidades curriculares, já passou um mês desde que as aulas presenciais foram suspensas, pelo menos devia haver alguma redução neste valor, se esse próprio ensino-aprendizagem em algumas unidades curriculares está posto em causa. Usando aqui o meu papel de moderador, vou colocar a questão ao João da mesma forma. Da mesma forma. Não é preciso. Percebendo... Sim, força. Sim, não, eu percebi a pergunta. Aliás, eu próprio ia lançar o assunto se vocês começassem a andar às voltas e não falassem nada. Claro. Não, eu fui direto à questão. Sim, porque enfim, eu tenho recebido alguns e-mails relacionados com essa questão e na verdade a questão parece-me uma não questão, ok? Eu não vou colocar esta discussão em termos financeiros, ok? A questão se devia ser o Ministério a pagar ou se devia ser, ou se devia ser a Universidade a pagar. Eu não coloco em termos financeiros porque eu não vejo a questão dessa forma, ok? A maior parte das pessoas é isso que diz. Como as aulas não são iguais, como se estivéssemos a comprar um produto depreciado ou a comprar um serviço depreciado. Bom, isto como está em final de estação ou como não cumpre exatamente os requisitos, vamos fazer aqui um pequeno desconto. Ou noutros casos, também é o argumento financeiro. Como a universidade está a poupar, deviam fazer um desconto. Bom, se calhar isso já foi dito. Eu não quero falar em questões financeiras, mas posso dizer que o dinheiro que nós recebemos do Ministério em termos de Orçamento de Estado não chega nem para pagar os vencimentos dos professores e dos funcionários, ok? Por isso é que eu falei daquela questão de estrutura de custos, do equilíbrio, se deveria ou não ser o Ministério. Sim, mas mesmo que pagassem mais mesmo imaginando que agora se fazia um desconto nas propinas e que o Ministério acrescentava esse dinheiro que viria mais aquilo que já nos dão, não chega para pagar as despesas só com pessoal, ok? Portanto, isto para ficarmos clarificados em relação a isto. Todo o resto do dinheiro que aparece no sistema e que permite à universidade funcionar são verbas próprias e que vêm das propinas, também é certo, mas sobretudo projetos e prestações de serviços. Convém que nós tenhamos isto claro, porque isso realmente é grave, porque
há coisas que também acabaram por estar paradas, ok? Agora, em relação às propinas propriamente ditas, eu tenho alguma dificuldade em perceber a argumentação, porque, como eu digo, vamos retirar isto da parte financeira, ok? Vamos esquecer esta parte. A pergunta que eu faço, eu vejo isto de duas formas. Quando nós estamos inscritos numa UC, o que nós vamos lá fazer é adquirir competências, ok? E, portanto, o que nós temos de discutir, como dizia o Ricardo, é se estamos ou não a adquirir essas competências. E a resposta que ele próprio deu foi, na esmagadora maioria das UCs, estamos efetivamente a adquirir as competências. Há uma parte onde eventualmente não estamos a adquiri-las. Mas qual é o compromisso que a Universidade já está a assumir? Se não o fizermos até 6 de junho, iremos tentar fazê-lo em junho depois e em julho, ou até no início do próximo ano, ok? Portanto, se estivermos a olhar para isto numa questão meramente financeira, diríamos, ok, então este ano vais pagar 2/3 das propinas e para o ano pagas as propinas e mais 1/3, porque nós vamos dar-te para o ano as competências que não conseguimos dar este ano. Não fazia sentido nenhum, não é? Okay. Ou seja, o compromisso é, nós vamos acabar por dar as competências. Se não for agora, será no início do próximo ano ou será numa cadeira subsequente em que nós iremos acrescentar esta matéria. Segundo argumento, que também me parece estranho, assim, não há créditos bons e créditos maus. Havia a moeda boa e a moeda má, mas no caso dos créditos não há. Eu estou inscrito a uma UC que vale 6 créditos. No final do ano letivo, e eu já discuti isto com o Ricardo, portanto o argumento ele já o conhece, no final do ano letivo, eu tenho lá 6 UCs, não está lá 6 créditos, não está lá escrito, estes 6 créditos valem um bocadinho menos porque as cadeiras foram à distância. Não está lá nada disso. Nem no diploma final, de quem vai acabar o curso este ano, está lá escrito um asterisco a dizer o segundo semestre do último ano deste aluno foi feito por videoconferência. Portanto, tenham cuidado que ele se calhar não sabe a matéria toda. Tem 5 créditos mais um Covid-19. Exatamente, quer dizer, estão a ver o argumento? Porque as pessoas estão a querer que no final do percurso querem ter exatamente a mesma coisa. Mas a meio do percurso querem pagar menos. Sim, o compromisso que a universidade, esta e as outras têm, ou pelo menos eu falo pela nossa, é vocês acabarão por ter as competências. Se não conseguimos dá-las este ano, ao longo dos próximos anos, nós vamos conseguir compensá-los, à exceção, evidentemente, dos finalistas. E, por outro lado, aquilo que vocês têm no final é o diploma com os créditos todos. Não nos passou pela cabeça, que podia ser uma resposta, meter um asterisco em cada diploma a dizer isso. O último semestre cumprido no âmbito do Covid-19 e, portanto, tenham lá atenção, que se calhar ele não sabe a matéria toda. Não faz sentido. Portanto, uma coisa e outra não fazem sentido. Daí que nós achemos, e eu acho pessoalmente, enfim, eventualmente, pode haver pessoas que discordem de mim na própria equipa reitoral, ok? Esta é a minha opinião em relação a esta situação. Nós vamos dar as competências e as pessoas vão dar os créditos. E, portanto, não me parece que seja uma questão financeira. Agora, recuperava só um bocadinho daquilo que falámos há pouco dos apoios, para dizer que, para além daquilo que foi falado e que foi divulgado ontem, do reforço do Fundo de Apoio Social, de tudo o que tem a ver com não cobrar, por exemplo, o alojamento aos residentes que não estão nas residências, que é alguma coisa que as pessoas, eu ainda não vi mais ninguém falar nisso noutros locais, mas estão, por exemplo, a pressionar os proprietários, quem tinha uma casa alugada, e eu ainda não tinha ouvido falar nesta situação em particular, que é absolutamente igual, e portanto nós isentámos os alunos, os residentes que não estão na residência vão deixar de pagar e vão manter o seu lugar para o próximo ano, ok? Era uma outra situação que nos preocupava. A questão da informática, dos computadores já foram adquiridos, já estão hoje na universidade, alguns, estamos só a acabar o contrato de empréstimo para que possam ser levantados ou ser enviados, e estamos também a ultimar um documento para tudo o que tem a ver com carregamento de dados, mas há algo que não está nesse comunicado e que nós falaremos mais adiante, que também me parece importante, que é, e isto é algo que nós na Universidade da Beira Interior prezamos muito, é estar a pensar um bocadinho mais além, ok? Estamos a resolver as questões no imediato, mas gostamos de estar a ver também o futuro. E uma coisa que nós já decidimos também foi que vamos reforçar um programa que se chama Não Desistas e que tem um conjunto de mecanismos de apoio aos alunos, e naquilo que a nós nos diz diretamente respeito, que são bolsas que foram criadas do ano passado, que eram as bolsas Santander Futuro, nós falámos com o nosso parceiro e o número de bolsas vai ser duplicado no próximo ano. Portanto, nós no próximo ano, onde este ano tivemos 30 bolsas, no próximo ano vamos ter 60.
E, eventualmente, se conseguirmos ter outros parceiros que entrem connosco neste desafio, iremos também aumentar esse número de bolsas para que, antevendo que as dificuldades não vão terminar no dia que acabar a pandemia, estamos já a pensar no próximo ano em formas de ajudar também estes alunos que estão agora a terminar o 12º, enfim, dentro das condições que todos nós conhecemos, mas estamos já a preparar algumas medidas também para ajudar aqueles que ainda não sabem que vão ser ubianos, mas que dentro de alguns meses cá estarão connosco na cidade da Covilhã. Portanto, tudo isto para dizer que estamos a trabalhar nestes dois níveis, como disse o Ricardo, em quem está, em quem virá depois. Como eu disse, há situações que às vezes são difíceis de responder, mas que são múltiplas. Todos os dias surgem questões diferentes. Os alunos que estavam em Erasmus e que, entretanto, regressaram. Ok, já se encontrou uma solução, vão candidatar-se novamente no próximo ano, não vão fazer uma prova que tinham que fazer porque já fizeram o ano passado e nós vamos aproveitar a mesma prova. A entrega das dissertações com trabalhos que tinham sido interrompidos, ok, já resolvemos também. Foi adiada a entrega em determinadas condições. A responsabilidade de quem vai dizer se há ou não condições para ela ser entregue agora ou depois é o orientador. E, portanto, passamos essa parte de verificar. Os serviços académicos vão simplesmente verificar se os papéis estão todos. É o orientador e o diretor de curso que vão decidir se aquela dissertação efetivamente foi adiada por causa da Covid. As discussões vão começar a ser feitas à distância. Foram hoje enviadas aos diretores de curso todas as indicações para que comecemos a recuperar aquelas que foram adiadas e a começar a marcar aquelas que enfim, que já estão prontas para serem entregues, mas que o sistema ainda não estava a funcionar. Portanto, estamos um bocadinho a trabalhar no agora, no amanhã e no depois da amanhã. E tudo isto, como podem verificar, sem grande confusão, não se nota uma grande azáfama. Aparentemente está tudo calmo e é dentro desta calma que se conseguem ir tomando estas medidas e ir resolvendo os problemas que nos vão surgindo em trabalhos como este, em que nós estamos em simultâneo, e isto é realmente algo que mudou, é estar numa videoconferência como esta ou como outra e ao mesmo tempo estar a responder a uns e-mails. Aqui não, mas quando é uma reunião onde há muita gente, nós conseguimos estar ao mesmo tempo a responder a um e-mail e, enfim, a ter outro computador ao lado, muitas vezes, na resolução de outros problemas. Ou seja, aprendemos também um bocadinho a ser multitarefa e isso também é bom. Eu diria, sobretudo, para o género masculino, que é muito acusado, só se saber fazer uma coisa de cada vez. Exatamente. Temos aqui algumas questões. A primeira é esta do Luís Venâncio, que vou resumir, e faço a pergunta a ti, João, uma vez que o despacho veio da reitoria, que tem a ver com o facto de a época especial poder ou não abranger também os estudantes que estão a realizar a dissertação de mestrado. O despacho fala tanto em dissertação como relatório de estágio. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Quem vai definir se os trabalhos foram atrasados por causa da Covid-19 é o orientador, ok? Nós, inicialmente, o projeto falava só em relatórios de estágio e em projeto. Vou dar um exemplo. Os alunos que estavam a estagiar no hospital, por exemplo, tiveram que sair do hospital e já não puderam continuar. Não podem ficar. Mas também tínhamos situações de alunos de cinema que estavam a rodar uma curta-metragem que já não podem estar a rodar. E é uma situação diferente. Agora, há também dissertações que envolvem a recolha de dados e essa recolha de dados não está a ser feita porque ou o aluno não pode sair ou a quem fornecia os dados não os pode fornecer. Portanto, quem vai definir isso, ok, é o orientador. Agora, nós chamamos a atenção para uma questão. Sempre que possível, e hoje eu já enviei N e-mails a diretores de curso que responderam àquelas indicações que enviámos. Sempre que possível, seria bom adaptar um bocadinho a dissertação e tentar resolver, ou com os dados que estão, sei lá, uma questão que me colocaram. Eu estou a fazer o inquérito, era o inquérito de rua e não estou a conseguir. Ok, se calhar podemos tentar fazê-lo através das redes sociais. O que é que eu temo? Se toda a gente quiser adiar a entrega, o que vai acontecer é que em setembro, se quiser e se tiver condições para isso, o que vai acontecer é que em setembro vamos receber dezenas, centenas de dissertações. Dia 28 entram os novos alunos. Não vai haver capacidade de processamento de tanta dissertação ao mesmo tempo e vamos ter discussões até dezembro. E, portanto, pessoas que podiam em julho ter o seu diploma e assim que a situação de pandemia se levantasse e o emprego começar a abrir novamente, estavam disponíveis para ir para o mercado de trabalho, só vão estar em dezembro
e na altura a situação já vai ser diferente. Portanto, há aqui também, e é preciso terem atenção a isso, há aqui também uma entrada mais tardia no mercado de trabalho, simplesmente porque a pessoa vai entregar mais tarde e depois vai ter todas estas contingências, ok? Portanto, o que eu recomendaria era, quem tem condições para entregar ou pode fazer pequenas adaptações, deve discuti-lo com o seu orientador e tentar entregar dentro do período. Se é manifestamente impossível, então aí realmente o orientador vai dizer teve que ser entregue em setembro. Agora isso tem custos. Tem o custo da entrada mais tardia no mercado de trabalho e nós sabemos que muitas destas dissertações, se não todas, já foram iniciadas em setembro. Portanto, nós tivemos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e metade de março. Ok? Agora, nesta fase, a esmagadora maioria já devia estar a fazer revisões finais. Já devia ter os dados. Claro, as pessoas atrasam-se. Ok, tudo bem, já sabemos que se atrasam. Agora esta contingência, ok? Como eu dizia, recomendação. Se conseguem fazer pequenas alterações e entregar na data normal, melhor. Se têm razões razões objetivas, não é aquela razão habitual do tinha o trabalho feito e avariou o disco, ou o cão comeu-me os apontamentos, ou coisa do género, que é o que costuma acontecer. Para esse tipo de situações, quer dizer, os orientadores, como eu digo, é que vão ver cada situação e vão verificar o que é que decorre, o que é consequência da pandemia e aquilo que é consequência da preguicite, que são duas coisas completamente diferentes. Temos aqui uma outra questão da Lara que tem a ver com a entrada das pessoas no segundo e terceiro ciclo. Isto foi algo que tu há pouco já falaste, João, que se mantinha em setembro, portanto vou passar aqui à frente. Há aqui uma outra questão, esta que eu acho mais pertinente, e começo pelo Ricardo, que tem a ver com o facto dos estudantes que não estão na residência e que têm casa alugada, mas que não estão na Covilhã. Portanto, Ricardo, o que é que eventualmente vocês, associação, estão a indagar junto das entidades competentes em relação a esta questão? Até porque faço aqui uma ressalva. O Ministério, penso que da Economia, já não tenho a certeza, houve um despacho que veio suspender as rendas dos meses em que está a decorrer a pandemia, não só as rendas pessoais, mas também as rendas dos estabelecimentos comerciais. Portanto, esta questão julgo que poderá encaixar-se nesse aspecto. Mas, Ricardo, qual é que é a tua opinião concreta em relação a este aspecto? Pronto, este problema e este problema nós já o identificámos no dia 24 de março e emitimos um comunicado no Dia Nacional do Estudante a falar exatamente deste e de outros problemas. De facto, é difícil fazer alguma coisa se não vier do próprio governo. Estamos a falar de privados. E, de facto, isto era aquilo que eu falava, da questão de o mais cedo possível nós conseguirmos identificar que vai haver um prolongamento do ano letivo ou que não vai haver aulas presenciais. Aliás, os próprios estudantes neste momento, pois aquilo na maior parte dos contratos de arrendamento, que se tem um mês ou se tem 2 meses que se tem que cancelar ou tem que se dar esse prazo. Daí esta preocupação, muito provavelmente, que está aqui descrita e que já nos tem vindo a chegar. De facto, vão estar 2, 3 meses ou mesmo 4 meses sem estar a usar a casa e sem ter que pagar para nada. Sobre essa questão do decreto-lei que acabou por sair, de facto é um pagamento de rendas a posteriori, basicamente, depois deste plano de emergência, vamos dizer assim. No entanto, acaba por ser na mesma insuficiente, porque estamos a falar de estudantes que muito provavelmente vão continuar a ser estudantes no próximo ano, ou seja, não vão ter rendimento, e que muitos deles usavam o próprio período de verão para pagar ou custear o ano letivo seguinte. Ou seja, continua a ser uma medida insuficiente por parte do governo, que nem sequer, de facto, nem vem abranger, de facto, e de alguma forma beneficiar ou beneficiar ou de alguma forma tentar colmatar essa dificuldade por parte dos estudantes e das suas famílias. João. Bom, em relação a essa situação, eu já fui questionado por alguns pais, como vocês devem imaginar. Aliás, eu próprio passei pela mesma situação, uma vez tenho um filho a estudar fora, num curso que não existe na UBI, ok?
Vamos deixar que se pare. E passei exatamente pela mesma situação, ou seja, a dado momento pensámos, estamos a pagar dinheiro por um espaço que não está a ser ocupado e tão depressa não vai ser ocupado. Ok, são vários pais envolvidos porque é um espaço partilhado e a opinião da maioria foi vamos negociar com o proprietário e ele efetivamente baixou o preço, ok? Foi uma solução, a outra podia ter sido simplesmente abandonar. No caso aqui particular da cidade da Covilhã, e aquilo que eu tenho dito aos pais, é assim, eu para já vou se calhar dizer isto, porque a preocupação tem sido grande, nós até ao final do mês, até ao final deste mês de abril, teremos de tomar uma decisão em relação se há aulas presenciais ou não até ao final de junho, ok? Neste momento já não adiantava nada, porque o mês já vai a meio, mas vamos tentar impedir que no próximo mês a situação continue, porque na verdade neste momento não sabemos nada, mas é natural que, como as aulas no secundário 11º e 12º vão recomeçar no dia 4 de maio, é possível que agora nesta semana e na próxima nós tenhamos mais alguma noção. Agora, voltando àquilo que eu disse há pouco, mesmo que nós tomemos a decisão de não ter mais aulas até 5 de junho, voltamos àquela questão das competências. Ou seja, podem não existir aulas, mas pode existir a necessidade, claro que todos aqueles que têm aulas que não precisam de laboratórios nem de nada, esses ficam já descansados, não é? Se tomarmos essa decisão. Claro, depois poderão ter testes ou coisa que o valha, mas vêm cá, fazem o teste e voltam para a sua casa. Os outros que podem ter algumas competências, nós vamos também tentar agora falar com os diretores de curso para ver se é possível. Imaginem alguém que tem que fazer um laboratório. Em vez de ir em 4 semanas seguidas com um grupo, os 2 alunos iam no mesmo dia, faziam tudo seguido e voltavam para casa. Ou seja, o que nós vamos tentar é ver se essas competências que nós ainda queremos dar às pessoas são concentradas num ou 2 dias, de maneira que as pessoas, na verdade, entre vir cá e eventualmente ir para um hotel, enfim, que também não está a funcionar, mas que é muito mais barato estar numa residência 2 dias ou numa pensão 2 dias do que estar a pagar uma mensalidade, é de certeza. O que nós vamos tentar é ver se é possível isso, dizer, ok, esta semana estivemos a analisar a questão e na próxima isto não vai mudar muito, portanto, aulas presenciais tal e qual até à 30ª semana, neste caso, não vamos ter. O que vamos ter a seguir é, então, aulas especiais para dar essas competências para ir ao laboratório ou, em alternativa, apenas frequências ou avaliações que são feitas num dia. E aí as pessoas podem ir e voltar. Bom, a nossa ideia é dar esse conforto às pessoas, para aí poderem tomar uma decisão. O que eu tenho dito aos pais é um bocadinho isto, é dizer, nós vamos avaliar, poderemos cair nesta situação. E depois aí têm 2 hipóteses. Hipótese 1, anular pura e simplesmente o contrato e, eventualmente, quando o seu filho vier cá, ou vai para uma pensão, para um hotel, ou fica em casa de um amigo que, por acaso, ainda manteve o quarto e, portanto, onde dormem 2, dormem 3, como bem sabemos, nas universidades. Ou então, em alternativa, negocia com o proprietário e tenta pedir uma redução, que é uma situação que também eu já me dei conta que está a acontecer, porque os próprios proprietários são confrontados com esta situação. Ouça, nós estamos aqui entre 2 hipóteses. Ou o meu filho se vai embora e, portanto, não recebe mais nada até setembro, ou faz uma redução de X e eu continuo cá e pronto, e continuamos amigos como sempre. Agora, isso tem que ser uma decisão de cada um. Nós a única coisa que podemos fazer é tomar esta decisão e dizer assim, ok, não há mais aulas presenciais, como algumas universidades, 3, já tomaram, mas como nós estamos preocupados também com a questão das competências, estamos aqui um bocadinho bloqueados por causa dessa situação. E, portanto, eu penso que na próxima, até ao final do mês, de certeza absoluta, e daí que o comunicado de ontem dissesse que dia 30 nós diríamos qualquer coisa. Ora, nós, em princípio, até lá, vamos tentar resolver essa situação e dizer, olha, amigos, não há mais aulas presenciais, vocês virão cá, mas é uma coisa esporádica. Ficam 2 dias e podem regressar e então aí talvez consigam encontrar outra solução. Mas como eu digo, é uma situação complicada que eu compreendo até pela experiência pessoal de estar a pagar algo do qual não estamos a usufruir, mas não é fácil por causa disto, ou seja, vocês têm visto, aliás, há situações que mudam todos os dias, os números mudam todos os dias. A situação do secundário é um bocadinho diferente da nossa, não é? Porque o secundário são alunos todos da mesma zona e no caso aqui em particular, não é o caso de outros locais, mas aqui em particular há um controlo, digamos assim, da pandemia, os números são baixinhos, mas eu imagino que retomar as aulas num concelho que tem muitos casos, seja tão complicado como retomar na Covilhã, que não tem casos, mas onde 85% dos seus estudantes são de fora. E, portanto, virão de zonas que têm mais casos de pandemia. Portanto, como estão a ver, não é fácil. Ou seja,
porque nós podemos dizer, temos grande vontade de recomeçar, mas quando acontecer o primeiro caso, alguém vai dizer, pois, não deviam era ter recomeçado. Por outro lado, se não recomeçamos, pois, vocês não recomeçam. Deviam era estar a pôr isto tudo mais barato, porque não foi este o serviço que nós compramos. Andamos sempre aqui nesta situação complicada. Eu agradeço aos dois. O nosso tempo chegou ao fim. Já vamos com um bocadinho mais do tempo que eu tinha pensado para esta conversa. Agradeço a quem esteve a assistir. Vou pedir aos dois para não desligarem, que queria falar um pouco com vocês a seguir. Vou encerrar este 9º episódio. Espero que tenham sido esclarecidas algumas das vossas dúvidas. Este episódio serviu também para dar o ponto de situação em relação ao ensino superior, onde tivemos o Ricardo Nora, presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, e João Canavilhas, vice-reitor da Universidade da Beira Interior. Muito obrigado por terem estado desse lado. Agradeço aos meus convidados o facto de terem estado comigo. Stay the fuck home, fiquem bem, fiquem em casa. Até ao próximo episódio. Muito obrigado